Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Como é bom estarmos na presença de Deus. Seja bem-vindo a mais um Café com Deus. Eu aqui, Bispo Edson, seu irmão em Cristo de todas as manhãs. Quero hoje refletir com você em 2 Reis, capítulo 4, verso 2, que diz o seguinte: O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Escute, vou repetir para você. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem lá em sua casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Sabe, queridos, esta mulher agora que está de frente com o profeta Eliseu, era uma viúva, mãe de 2 filhos. E com a morte do seu marido, a dificuldade, a luta, os problemas financeiros, os credores bateram a porta dela. E um dos credores começou a ameaçá-la, querendo tomar os seus filhos como forma de pagamento por aquela dívida. E ele tinha a intenção de torná-los seus escravos. Essa é a verdade. Agora, imagine o coração de uma mãe sabendo que alguém irá levar os seus filhos para trabalhar como escravos para eles pelo resto das vidas. Imagine o quanto de angústia ela deveria estar sentindo dentro do seu coração. E o sentimento de incapacidade, de impotência que aquela mulher deveria estar vivenciando. Porque ela estava consciente de uma dívida que ela tinha, ela estava consciente das suas condições e que, de fato, aquele credor iria levar os seus filhos. Era algo inevitável. Imagine a angústia que tomava o coração desta mulher. Porque se você já enfrentou uma situação como esta, sabendo da sua realidade, sabendo que você não tem condições de vencer aquela luta, você não tem condições de resolver aquele problema, você está de mãos e pés atados, é algo horrível. Quando você se depara com uma situação insolúvel na sua vida, algo que você não tem condições definitivamente de resolver. Só um milagre de Deus. O homem não pode resolver, quem sabe a medicina não pode resolver, ninguém pode resolver. Só Deus através de um milagre. Esta mãe estava vivendo uma situação assim. Mas conhecendo o profeta, o homem de Deus, como ela conhecia, sabendo que ele andava com Deus, ela foi pedir ajuda. Ela foi buscar ajuda em Deus através do profeta, através do homem de Deus. Ela fez o melhor caminho da vida dela, ela tomou a melhor decisão da vida dela, que é buscar socorro em Deus. E Eliseu, pronto a ajudá-la, ele pergunta para ela, diga-me o que você tem em sua casa. E ela diz, olha, eu não tenho nada, exceto uma vasilha com pouco de azeite. Sabe, queridos, o que alguém poderia fazer com uma vasilha com um pouco de azeite, diante de um problema tão gigantesco quanto era o dela? Mas nas mãos de Deus, até o pouco é muito. Aquilo que parece ser quase nada se transforma em tudo. Aquilo que é algo sem valor se transforma em algo extremamente valoroso, de valor inestimável. Aquilo que parece pequeno se transforma em grande, estando nas mãos de Deus. Aquilo que parece insuficiente se torna muito mais do que suficiente quando nós depositamos nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus de multiplicação. O profeta, ele orienta aquela mulher, tomado por Deus, direcionado por Deus, ele instrui aquela viúva a buscar recursos nos vizinhos, ou seja, vasilhas emprestadas com os vizinhos, tanto quanto ela conseguisse. E ele disse, entra na tua casa com seus filhos, fecha a porta e comece a derramar o azeite nas vasilhas. E vai separando as cheias.
A viúva seguiu as orientações à risca e ela vivenciou o maior milagre da vida dela. Sabe, um dos grandes problemas, porque muitas pessoas não têm experimentado ou vivenciado milagres extraordinários, porque não segue as orientações de Deus à risca, porque não segue a palavra de Deus à risca, porque ignoram completamente a orientação da palavra de Deus, aquilo que os profetas genuínos de Deus dizem e orientam. E aconteceu que aquela mulher, apenas com uma pequena vasilha, com um pouco de azeite, ela não só quitou todas as suas dívidas, como ainda sobrou-lhe recursos para que ela vivesse por muitos anos, ela e os filhos dela. E as vasilhas foram todas cheias. Sabe, queridos, aquela mulher, de uma situação insolúvel, ela tem uma experiência inesquecível e extraordinária com Deus, quando ela exerceu fé e obediência. Então, nesta manhã eu quero te dizer, meu irmão, independente da situação que você esteja enfrentando, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tipo, a classificação, de que área, não importa qual seja o seu problema, exerça fé e obediência a Deus e você vai experimentar milagres da parte de Deus. Sabe, ela pôde viver os seus anos de vida e ver os seus filhos crescendo com ela e junto com ela. Ela não viu os filhos enfrentar a escravidão porque ela teve fé, ela foi ousada, ela foi obediente. E que coisa linda é quando nós decidimos obedecer a Deus, porque Deus sempre fará muito mais do que pensamos, do que imaginamos nas nossas vidas. Deus não mudou, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será eternamente. Tudo que nós precisamos é também termos a mesma atitude daquela mulher, fé e obediência. Fé e obediência. Sabe, nós não podemos esquecer de quem Deus é. Nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de provisão, é um Deus de milagre, é um Deus de maravilhas, é um Deus que multiplica, é o Deus da abundância, é o Deus que se move na direção daquele que nele crê, é o Deus do impossível, é o Deus que chama a existência as coisas que não existem, como se já existisse. Esse é o Deus que nós servimos. Então, talvez hoje você esteja numa situação como daquela viúva, com recursos muito ínfimos diante do problema que você enfrenta, com recursos muito pequenos diante do tamanho da dificuldade que você enfrenta. E Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida, se você buscar por Ele e exercer fé e obediência naquilo que Ele fala, naquilo que Ele te diz, naquilo que Ele te orienta. Guarde esta palavra no teu coração, receba ela no teu coração nesta manhã. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor agora cada ouvinte desta devocional. Eu não sei, ó Deus, as lutas, dificuldades, problemas que eles vivenciam. Talvez alguns deles estejam com problemas tão graves, tão grandes quanto daquela viúva. Mas que nesta manhã, ó Deus, toda a fé que os teus filhos gerarem em direção ao Senhor, toda a fé e obediência, ó Deus, direcionada ao Senhor e à sua palavra nesta manhã, que venha retornar em forma de milagres, de vitória, de transformação na vida dos meus irmãos. Pai, eu oro pela vida de cada um deles, ó Deus, eu oro pelos enfermos, eu repreendo o câncer neste momento, eu dou palavra de cura agora. Todo câncer, todo mal no sangue, nos ossos, na mente, toda doença psicossomática, todo distúrbio mental, tudo aquilo que assola o corpo, a mente, o espírito, o intelecto, o psicológico, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu ministro, Deus, que esta seja uma manhã de milagres, de cura, de transformação, de portas abertas, do extraordinário na vida dos teus filhos. Assim eu oro por cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.